Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula de fundação. E hoje vamos falar de bloco sobre duas estacas. E nesse modelo de fundação, a carga que vem do pilar será transmitida para as estacas pelas bielas, que são faixas de concreto mesmo, né? Então essas bielas vão transmitir a carga para as duas estacas nessa situação. E também essa carga vai ter os tirantes, né, na base desse bloco, que vai ser combatido pelas armaduras de tração na base dessa estaca. Tranquilo? Ok. Isso aqui então é o perfil desse tipo de fundação. Nós temos que, primeiramente, calcular as dimensões que vai ter esse bloco. A primeira dimensão que nós temos que encontrar é o comprimento, ou seja, a distância entre o centro das duas estacas, chamado de L0, ou seja, vão, né, entre o centro das duas estacas, L0. Outra dimensão que precisamos encontrar é o comprimento total dessa estaca, o comprimento L. Okay? Outra dimensão, largura, que chamamos de C, comprimento L, largura C. E entre os eixos das estacas, L0. A distância entre a face de uma estaca e a face do bloco, essa distânciazinha, eu vou chamar de T, Tzinho. Aqui também é a mesma distância, Tzinho. Essas medidas A e B são as medidas do pilar que vai chegar até esse bloco aí. Outra dimensão que precisamos encontrar é a altura desse bloco, a altura que vai ter esse bloco sobre essas duas estacas. Essas estacas, elas precisam penetrar dentro do bloco mais ou menos aí 5 centímetros. Pode ser um pouco mais do que isso, tá? Mas não menos do que 5 centímetros aqui. Ok, o diâmetro dessa estaca FIE é um critério de projeto. Então você vai escolher o diâmetro ideal para essa estaca. Esse diâmetro geralmente é escolhido de acordo com a broca que você vai utilizar para fazer a furação. Ok? Tranquilo. Então essas dimensões nós precisamos encontrar. Primeira coisa, encontrar o valor do Tzinho, que é essa distânciazinha aqui. Isso tem que ser maior ou igual a 15 centímetros. Então você pode adotar aí 15 centímetros para as nossas atividades, ok? O L0, que é o comprimento entre o eixo das estacas, vai ser 3 vezes o diâmetro escolhido para essas estacas, então 3 vezes φ. A dimensão C, que é a largura do bloco, né, C, vai ser a dimensão da estaca, φ, aliás, o diâmetro da estaca, φ, mais 2 vezes T, pode ser adotado 15 centímetros para o Tzinho aí, né? O comprimento desse bloco, L, esse comprimento do bloco vai ser a medida C, encontrada aqui, mais L0. O L0 é a distância entre o eixo das estacas. Detalhe, o comprimento tem que ser maior ou igual a 60 centímetros. E as dimensões de uma fundação é sempre utilizado de 5 em 5 centímetros. Então 60, 65, 70, 75 e assim por diante. Isso vale para C e vale para L também, ok? Bom, a altura desse bloco ele é calculada entre 4 situações. Entre 4 situações. A primeira, a medida L calculada, já arredondado de 5 em 5, menos a medida do pilar, o Azinho do pilar, dividido por 3. Também a medida C, que é a largura desse bloco, menos a medida B, que é a largura do pilar, dividido por 3. A terceira situação é 60% do comprimento de ancoragem, que nós já vimos em aulas passadas, né? Ou seja, lá no bloco sobre uma estaca, nós falamos desse comprimento de ancoragem, no vídeo anterior. Mas o cobrimento, isso aqui é Czinho, tá? Não é esse C aqui, não é o comprimento, e sim o cobrimento. Para fundações, no mínimo 4 centímetros de cobrimento, né? Ou 40 centímetros. Então não pode ser menor que 40 centímetros, ok? Tudo isso arredondado de 5 em 5 centímetros. Pegue o maior dessas 4 opções.
Então, o dimensionamento geométrico da fundação, ou seja, o cálculo das dimensões que esse bloco vai ter e também as estacas vão ter, né, está exposto aqui, ok? Daqui a pouco eu volto com o segundo vídeo a respeito de blocos sobre duas estacas, ok? Um abraço, até daqui a pouco.